Então tá bom. Bom, meninas, sejam muito bem-vindas aqui no podcast do Quintal. Esse é um projeto novo do Quintal, para a gente também trabalhar um pouco a mentalidade, né? Para as pessoas entenderem como que é esse lifestyle do bem-estar, tá bom? Então, primeiro eu queria agradecer a presença da Lu Ribeiro, amiga nossa, aluna lá do Quintal, parceira. E a Simone também, agora uma nova amiga, também aluna do Quintal, e que vai ter uma história linda para contar pra gente. Não tinha como eu não trazer vocês duas aqui hoje para falar do Outubro Rosa. Aliás, estamos todas, né, na paleta do Outubro Rosa. Exatamente. É importante, né, a gente trazer à luz a ideia do Outubro Rosa, mas nós vamos ter um bate-papo bem leve, uma coisa para levar na prática para quem está vivendo alguma dificuldade ou mesmo câncer de mama agora, que elas possam encontrar em vocês duas mulheres que eu admiro e que eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para trazer, que elas encontrem nesse podcast um caminho, uma inspiração e mais do que isso, alguma coisa para pôr na prática pra gente, tá bom? Então eu vou deixar que vocês se apresentem para o pessoal entender os caminhos que a gente vai seguir aqui hoje, tá bom? Vamos começar pela Simone. Bom, meu nome é Simone, né? Vocês já me conhecem. Eu tenho 54 anos, sou casada, tenho um filho de 29 anos, Gabriel, meu coração que bate fora do peito. E eu trabalho, por enquanto, eu ainda trabalho na Justiça Federal, vou aposentar, mas há 5 anos eu comecei a rotina das terapias naturais. Essa foi uma das ferramentas que eu usei. Por enquanto, eu ainda estou nessas 2 atividades, mas daqui 2 anos eu vou trabalhar só com isso. Vou cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, dar continuidade a isso que eu já estou fazendo. E você, Lu? Bom, eu sou Lu Ribeiro, né? Sou proprietária do Recanto Motel, um espaço voltado para a conexão e intimidade dos casais. E também a gente tem o Movimento Fênix, né? Que é esse movimento paralelo ali ao Recanto, que também procura levar conhecimento de valor para que nós todas juntas aí possamos crescer. E eu utilizo uma linha da neurociência, espiritualidade, para que a gente possa cada vez mais se conhecer, né? Trazer o autoconhecimento para o nosso dia a dia. E a Manu, é um privilégio muito grande estar aqui com você, viu, Manu? Porque você inspira, você acalma e você traz toda essa energia de tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje, né? A importância de trazer um pouco dessa leveza para o nosso dia a dia. Isso, exatamente. A gente trazer uma leveza para um assunto que às vezes é tão triste, né, para as mulheres. As mulheres até às vezes evitam de falar disso, né, Lu? Por medo, às vezes por realmente de se sentir num lugar mais abandonado, que ninguém tem um olhar muito empático a isso. E é isso que eu queria trazer, para saber o quanto que a gente pode juntas tornar um pouco mais leve essa caminhada, né? Exatamente. Então, só pra gente entender, por que eu convidei vocês duas aqui? Então, a Simone tem uma história de câncer de mama, né? Graças a Deus, passou. E a Lu, com esse trabalho lindo, gente, que eu acompanho, que são essas comunidades que ela tem da Fênix, né? Agora tem as pérolas também. Sim. A Lu, ela traz muito ferramentas para ajudar as mulheres a passar por qualquer tipo de situação, né? Então eu acho que assim, que a Lu teve um papel muito importante para Simone. E eu pude participar de perto, já que eu estava lá nas aulas de yoga acompanhando, também. Por isso que eu quis trazer vocês duas aqui. Então, pra gente não começar por esse lado, eu quero começar pelo lado da Lu, para ela explicar um pouco como que o trabalho dela atua na mulher, para que ela possa então ter mais força, ter mais assertividade, saber gerenciar melhor as emoções diante de uma situação, às vezes, tão difícil como foi a da Simone.
Então é assim, eu acredito muito que aquilo que a gente passa e a gente dá um passinho maior, a gente pode compartilhar e a gente tem o dever de transbordar, né? Nós temos esse dever. Então, à medida que o Recanto trouxe desafios muito intensos à minha vida e eu tive que me movimentar para poder crescer, para poder fazer com que a empresa prosperasse, que dali dependia, né, a minha vida e o futuro das minhas filhas. Então, aquele movimento me fez ir buscar muito conhecimento. E onde eu usei, onde eu fui buscar conhecimento? Na neurociência, né? Por que na neurociência? Porque eu precisava entender o meu cérebro. E a partir desses conhecimentos que eu fui buscar para poder conseguir caminhar diante dos desafios, o que aconteceu? O Recanto cresceu alinhado com o meu crescimento. Sim. Por isso que a gente fala tanto, né? Nada na nossa vida pode crescer se a gente não crescer. Teve um porquê, né? Exatamente. Então eu saí da educação para ir pro motel, que é um nicho totalmente cheio de paradigmas, cheio de crenças limitantes, estas que eu também tinha, né? Então eu tive que me movimentar para isso. E à medida que o Recanto foi crescendo, que a gente foi conseguindo chegar em mais casais, cumprir realmente o propósito, eu vi que eu tinha a necessidade de fazer com que outras mulheres também alçassem esse caminho, né, da neurociência, da espiritualidade. E quando a gente fala desse caminhar, a primeira coisa que a gente precisa saber na nossa vida é que o nosso cérebro, ele não tá aqui para fazer a gente prosperar, ele não tá aqui para fazer a gente crescer, ele não tá aqui para fazer com que a gente consiga se desafiar. Ele só existe para fazer a gente sobreviver, não é, Manu? Isso. Então ele tá aqui. E pra gente sair do modo sobrevivência, a gente precisa dominar esse cérebro, né? E como que a gente faz isso? Através da consciência. Então, cada vez mais que a gente tem essa porta aberta, né, Manu, pra gente poder se conhecer mais, a gente traz a prosperidade em todas as áreas, inclusive e prioritariamente na saúde, né? Então, o ato da gente entender nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas dificuldades, sobretudo as nossas vulnerabilidades, faz com que a gente tome consciência sobre elas e que a gente vai crescendo. Então, o movimento que a gente realiza é exatamente esse. A gente se permitir conhecer através do entendimento dessa máquina tão poderosa que todas nós temos, mas que muitas vezes ela nos boicota, né? Ô Lu, só para trazer em número, assim, para as pessoas entenderem, né? 90%, então, mais de 90%, então, das nossas escolhas, das nossas ações no dia a dia, elas são todas automáticas, né? É disso que você fala, né, Lu? É isso. É o inconsciente, né? O inconsciente. Muitas vezes se falava assim: nossa, nós somos seres racionais que de vez em quando sentimos emoções. Não, a neurociência mais atual mostra o contrário. Nós somos seres emocionais que de vez em quando pensa. Isso. Então você acha que você vai no mercado comprar determinado produto porque você está pensando conscientemente? Não, na maior parte das vezes é porque a tua mãe usou aquele produto, é porque você tem uma história com aquele produto, enfim. As nossas escolhas, 90% delas são inconscientes. E como que a gente faz para poder ter essa racionalidade, né, Manu? Trazendo a nossa consciência para o momento presente. Então eu tô aqui vivendo esse momento com a Manu, com a Simone, e eu tenho que estar aqui no momento presente, não pensando no que vai acontecer depois, não pensando no passado, mas vivendo esse momento presente. E isso faz toda a diferença para a consciência. E muitas vezes a gente vai lá no mercado, a gente está onde? No piloto automático. A gente busca o filho na escola, onde a gente está? No piloto automático, né? A gente briga com o marido, onde a gente está? No piloto automático. E trazer a consciência faz toda a diferença. Para melhores escolhas, melhores decisões, tomar decisões de uma forma mais assertiva. Exatamente. Então, aí, tudo isso que a Lu traz, aí agora as pessoas perguntam, tá, o que isso tem a ver, então,
com a Simone. Por isso que eu achei que ia ser perfeito trazer vocês duas. Porque como a Simone viveu isso na prática, porque ela te acompanha com as Fênix e tudo mais, então ela vai poder falar pra gente agora, então, como que isso que a Lu traz com tanta amorosidade, gente, eu falei, é tanta verdade na Lu, porque ela teve um porquê, ela fez isso nela. Sim. Quando a gente sente na gente essa transformação, ela é tão verdadeira, né, Lu, que não tem como não acontecer no próximo, quando você transborda, né? Então agora eu queria que a Simone trouxesse isso, como que tudo isso que a Lu falou, de às vezes uma maneira que parece distante, você vai mostrar que não é distante, que é real. E aconteceu na sua história. Exatamente. Eu tive, né, esse diagnóstico, passei pelo tratamento hospitalar, tal, corta. Então, chegou o momento de enfrentar claramente tudo que estava acontecendo, porque a gente não tinha outra opção. O que acontece? É quando você nunca passou por uma determinada situação, você se sente meio perdida. E aí eu fui fazer o quê? Não, eu tenho que trabalhar o meu cérebro para isso que está acontecendo. Porque eu tenho que ajudar o meu físico e o meu emocional. Isso que a Lu falou é muito interessante, porque aí eu descobri justamente isso. Eu vivia no automático. Eu acordava, eu ia no Pilates, eu ia trabalhar, eu fazia isso, fazia aquilo outro, cuidava da casa, tudo no automático. Apesar de eu me cuidar, fisicamente falando também, eu não parava eu parei nesse momento para olhar para dentro de mim, com as coisas que eu estava fazendo. E aí o que eu fiz? Não, eu vou buscar todas as ferramentas que eu conheço. E as que eu não conheci, eu conheço quem conhece. Isso, né? Então eu tenho que buscar essa ajuda, certo? E ali eu comecei a olhar que eu vivia no automático, que eu tinha que olhar para aquilo com mais cautela, eu tinha que olhar para aquela outra coisa. E então aí teve a parte da psicologia. A cabeça da gente fica milhão, dá aquela coisa assim, dá uma bugada. E o que a gente faz? A gente vai procurar aquele profissional. Mas aí a nossa mente tem que abrir para buscar essas ajudas, para fazer essas escolhas, tem que estar na consciência. Porque a partir do momento que eu trouxe a consciência para, sabe, que eu tomei consciência do que eu precisava fazer, que eu podia simplesmente ficar deitada o dia inteiro e esperar o tempo passar. Sim. Ele ia passar. Você comentou comigo uma vez todos os profissionais que você procurou. Fala pra gente. Todos os profissionais, porque você falou isso assim, né? Tem um ditado que fala assim, não importa se você é rico ou não, o que importa é ter um amigo rico. E isso tem muito a ver com isso que você falou, porque o que importa, você não sabia os conhecimentos da Lu. Exatamente. Você não sabia os movimentos de yoga, mas você tinha amigas, você tinha mulheres que sabiam. Que sabiam e poderiam me ajudar. Isso. Aí o que eu fiz? Primeiro, que foi o primeiro caminho, né? Eu procurei os médicos. A partir da hora que o médico falou, a parte hospitalar que eu tenho que fazer é essa, então pra mim a parte física estava resolvida. É até aqui, né? Daqui pra lá, até aqui, daqui pra lá, o médico não podia mais fazer nada. Só que eu não precisava só do médico, né? Eu precisava de outras coisas, porque eu queria me ver, eu queria me curar, mas crescer com isso. Eu queria que a minha mente crescesse, o meu emocional desenvolvesse para tudo isso que eu tava vivendo. Aí Você quando eu teve procurei, no começo. Alguma vez você achou que não ia dar certo? Não. Você sempre acreditou que ia dar certo? Sempre acreditei que ia dar certo, mas o porquê que eu sempre que tive isso que ia dar certo? Porque tinha muita coisa que eu não sabia que poderia me ajudar, mas eu sabia quem sabia. Entendeu? Aí eu peguei uma das pessoas, vou dar um exemplo, eu vou citar. Por exemplo, eu fui fisioterapeuta, eu preciso de uma fisioterapeuta para fazer as fisioterapias pulmonares. Aí me indicaram a Evelise Sintra. Certo. Eu precisava do médico para as dores crônicas, porque o oncologista passava alguns remédios, mas eu queria um específico. Me indicaram Pedro Torro. Aí o oncologista falou pra mim, você tem que fazer, o mastologista, olha, 30 dias da cirurgia, 30 dias certinho. Ele falou, você tem que fazer uma atividade de alongamento intensa para o movimento do braço. Aí eu falei, o que eu fazia, ele falou, a yoga você conhece? Eu falei, conheço,
Aí fui na profissional da yoga, a Manuela Guerra, Quintal Despertar. Aí eu comecei na psicóloga, a psicóloga oncológica me falou: você quer se desenvolver até profissionalmente, porque tudo a gente trata lá na terapia nesse momento. Sim. E aí ela falou: você precisa de uma mentora para isso. Uma mentora, porque o meu conhecimento vai até X valor, X ponto, dali pra frente não sou mais eu, é alguém que estuda sobre neurociência. Ela falou. Aí eu fiz assistindo o Pedro Calabrese, umas 4, 5 aulas, aí eu acompanhando ela no Instagram, ela faz mentoria com ele. Isso. Né? Aí eu falei, eu vou fazer mentoria com ela. Aí teve a nutricionista. Não, a nutricionista tem que ser a nutricionista oncológica, da alimentação, medicação, que dá interferência, o que evita estrogênio. Fui na Nayane. Então, quer dizer, quando você busca, você se abre para isso, porque eu teria a opção de me fechar em copas e ficar lá e esperar o dia de hoje ia chegar do mesmo jeito. Mas ia ser muito mais dolorido. E eu não teria crescido como eu crescia. E nós não estaríamos aqui, né? Exatamente. Porque com certeza, porque a gente só tá aqui porque você tem uma história de superação que foi através do autoconhecimento. E eu vejo que a minha superação emocional foi muito maior. E olha só, gente, o que a Simone está trazendo é tão valioso. Porque quando a gente pensa nas células cancerígenas, sobretudo, elas são muito egoístas. Elas crescem de forma desorganizada e elas não param de crescer. Enquanto as outras células chegam no ponto certo, fechou aqui, aí elas vão. E elas vão, elas vão crescendo de forma egoísta e elas esquecem de todas as áreas à volta dela, né? Totalmente. Então, o maior problema das células cancerígenas é exatamente esse. Por que é tão difícil de tratar? Porque as terapias que existem hoje são muito intencionais, estratégicas, ali para aquela célula. Quando, na realidade, o tratamento tem que ser esse. Né? O tratamento tem que ser em todas as áreas. Para combater de verdade, a neurociência traz que os estudos com mais resultados positivos é quando há um cuidado em todas as áreas do paciente, não só a quimioterapia, não só a radioterapia, não só a cirurgia, não. O paciente precisa entender que para combater de verdade essas células que são tão difíceis de serem combatidas, porque elas têm e o médico fala, ele falou pra mim assim, eu fazendo a quimioterapia espetada lá, e eu olhei pra cara dele, ele falou isso pra mim, eu fiquei olhando pra cara. Aí eu até brinquei, né? Que eu falei assim, ele que é doutor em oncologia, né? Não, eu brinquei, né? Ele falou pra mim, olha, 80% do seu tratamento depende da sua mente. E esse tratamento total no paciente é o que tá tendo mais resultados positivos de quem passa pela doença. Então, esse boom, né? A Simone falou assim, peraí, eu não vou ficar aqui na minha cama. A depressão, a tristeza, meu vitimismo, porque comigo. Não, ela não fez isso. Ela foi olhar para todas as áreas e buscar ajuda em todas as áreas. E é isso que traz a cura. E funciona. Funciona, porque você vai ter que passar por aquilo. É um enfrentamento, né? Não, e você vai ter que passar por aquilo. Então, o que você... eu sempre aconselho, assim, eu conheço pessoas que depois de mim também foram diagnosticadas e eu... Não tiveram o mesmo sucesso. E eu converso bastante com essas pessoas, inclusive uma amiga, né, que pra você ver que é tão... ela agora tá se abrindo mais e tal, que ela nem gosta que fala que ela tá em tratamento. Porque ela tem dificuldade do enfrentamento. E aí eu falo pra ela, não, amiga, é assim. Aí eu falo pra ela, você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo. Olha, pra mim deu certo. Pode ser que pra você seja diferente, mas também vai dar certo.
A Lu falou muito isso, né, de ter esse olhar integral do ser. Eu acho que já tá na hora da gente entender. No yoga a gente vive muito isso, né? Eu sempre falo lá nas aulas. Não, o yoga foi fundamental. Pra parte de respiração, do sono. Eu sempre dormi bem, eu tinha crises de ansiedade, e às vezes, fisicamente, eu não tava muito legal e tal, às vezes era bem no dia que eu ia na yoga, eu não ia. Às vezes, era dia de eu ir no Pilates. Eu não ia no Pilates, mas no outro dia que eu tava boa, eu vinha. Isso. Então, quer dizer, o boa que eu tô dizendo é a parte física. Sim. Né? Porque acaba tendo muitos... efeitos colaterais e tudo mais. Mas eu falava, não, amanhã eu vou acordar melhor e eu vou. Passos curtos e firmes. Exatamente, curtos e firmes. Caminho. Porque se a gente fica... Uma coisa é fato. O meu marido falava assim, ó. Mas é fato, ele falava assim, olha, se a pessoa esmurecer mesmo, porque ele já tinha passado por uma situação semelhante, né? Se a pessoa esmurecer, que esse é o verbete que ele usa, né? A pessoa fica prostrada. Sim. E não só no câncer, né? Não só no câncer. E aí, quando a gente tem... Às vezes financeira, às vezes de relacionamento, né? E se qualquer parte, qualquer ângulo da vida, se você, nos negócios, se você se estagnar ali, é a morte de um jeito ou de outro, porque você pode sarar da doença, mas você adquire outras emocionais que às vezes leva anos. Quando na realidade existem as ferramentas para você cuidar do corpo, da mente, do emocional, você cuida de tudo dentro daquele cenário. Porque aí quando você se dá conta, entendeu? Nossa, eu tô ótimo. Simone, e assim, não é fácil, né? Esse movimento que você fez de sair desse lugar, né? Tô sofrendo, tô passando por isso, mas eu vou me desafiar. Não é fácil vencer o cérebro, né? O que o cérebro quer, Simone? Ele quer ficar parado. Não, ele quer ficar parado. A mentoria, eu me recordo assim, que eu sou muito do período da manhã. Eu vou na China e volto. Toda a vida foi assim. Passou das 3 horas da tarde, eu quero dormir. E a mentoria era 5:30, a nossa mentoria, né? E aí eu falava, nossa, me dá uma vontade de dormir, de falar assim, ai, vou faltar. Não, eu falava, não, eu vou. Entendeu? Eu vou. E porque eu vou aprender. Aí o que eu não via, eu não me apegava àquela vontade de dormir. Eu me apegava que lá ia ter um cafezinho. Além do aprendizado, tinha um cafezinho, um chazinho. E tudo que eu ia ouvir. Você sabia que era importante. Tudo que eu ia ouvir, exatamente. Tanto nas aulas da Lu, quanto nas aulas da Verena. Isso. Então, quer dizer, foi o que a Lu fala. Na realidade, o cérebro queria ficar parado. E é aí que está o grande número da população, né? O grande número de mulheres, se a gente pensar em mulheres, né? Vamos pensar aqui na nossa faixa etária. Nós estamos aqui, nós somos exceção. É triste falar isso, mas nós somos exceção. Porque para vencer esse cérebro que quer ficar na acomodação, que quer economizar energia, que quer, né, não quer gastar. E a gente nós temos muito mais pessoas que vai falar para você fica em casa. Ficar do que ir. Ai, Simone, descansa. Você tá precisando. Teve um dia que eu falei assim, a minha diarista falou, você precisa descansar. Eu falei, eu tô tão cansada de descansar. Mas sabe que isso aí, né, Lu? Voltando lá no começo, a gente falou, 90% então do que a gente faz é automático. Exatamente porque o cérebro ele tem que gastar menos energia naquilo que a gente faz todo dia. Dá trabalho pensar. Então dá trabalho. Ô, Lu, deixa eu só trazer um ponto aqui que eu quero que você fale um pouco pra gente, né? Então, a Simone falou que o médico disse que 80% da cura dela dependia do mental dela. Lá no yoga, a gente trabalha muito isso que a gente fala, é corpo, mente e espírito. E às vezes isso as pessoas entendem como uma coisa muito mística, muito assim, sei lá, paranormal e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos corpos em nós. Para as pessoas entenderem, então, que não é uma coisa mística, não é uma coisa inalcançável, né? Não. Por exemplo, né, quando fala assim, você tem que pensar positivo. Parece que é uma coisa balela. E vou falar
até eu, antes de entender melhor o cérebro, entender melhor a mente, eu também falava, que história é essa de ficar pensando positivo? Será que isso impacta tanto mesmo na nossa vida, nos nossos resultados? E a neurociência, por que a neurociência é tão importante? Porque hoje se avalia o cérebro das pessoas vivas. Então coloca a pessoa lá dentro das máquinas e vai falar assim, pensa sobre isso. Coloca o parceiro em outra sala e faz todas essas análises de que áreas do cérebro estão sendo ativadas. Porque antigamente, né, Lu, por exemplo, eles pegavam um homem muito inteligente para as pessoas entenderem. Morreu um homem que era muito inteligente. Eles pegavam esse cérebro, colocavam dentro de um vidro com formol para estudar fisicamente aquele cérebro, né? Mas hoje, enquanto ele funcionava. E hoje estuda-se o cérebro de pessoas como eu, como você, como todos nós, pessoas comuns, e quais áreas do cérebro estão sendo ativadas e quais os benefícios por essa ativação. Então, se estudou muito sobre o quanto os nossos pensamentos, positivos ou não, o quanto os nossos sentimentos e o quanto que isso impacta nos hormônios, porque à medida que a gente pensa algo positivo ou negativo, o nosso cérebro não está sabendo se isso é verdade ou se isso não é. O que acontece? Os nossos pensamentos, eles vão ativar os hormônios, e são os hormônios que desencadeiam saúde ou desencadeiam doenças, né? Então, quanto mais eu penso em coisas negativas, não é balela, é verdade, né? Mais eu libero hormônios, especialmente, por exemplo, se eu vivo uma vida muito estressada, qual é o hormônio que ele vai estar desregulado? O cortisol. E o que o cortisol produz quando ele está alterado? Quando ele está numa quantidade adequada, a gente tem impulsão para a vida, a gente tem energia, a gente quer fazer as coisas. Exatamente. Agora, quando ele está desregulado, a gente traz para o nosso corpo a inflamação crônica. Exatamente. A inflamação crônica é o pior que todos nós podemos ter. Por quê? Porque a inflamação que a gente machuca um dedinho e o corpo vai lá e faz a inflamação e cura, a gente está vendo. A inflamação crônica é você estar 24 horas do seu dia com as suas células, com os seus órgãos inflamados, tentando sair daquela inflamação e não conseguindo. E é essa inflamação que faz com que a falta de saúde, as doenças cheguem até nós. Você gasta energia onde não tem que gastar, né, Lu? Tudo começa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos, né? Porque assim, o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto diante da vida. Então, se eu como muita bobeira, se eu trago muito açúcar pro meu corpo, se eu como de forma desregrada para tampar um buraco emocional, que a gente já sabe, né? Que a alimentação, a gente usa a alimentação como forma de tampar uma dor emocional. Então, de onde vem, né? Até as questões do peso, da nossa alimentação, vem das questões emocionais. O que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto diante da vida, se eu vou fazer um exercício físico ou não, se eu vou buscar crescer profissionalmente ou não, se eu vou me desafiar ou não, faz toda a diferença nessa doença que chega. E uma coisa interessante que você falou, que eu fiz isso, eu exercitei, eu coloquei em prática. Numa das mentorias, ela falou assim: pensamento negativo, você corta na cabeça, não deixa ele passar por... Exatamente. Não deixa sentir. Corta no pensamento. Uma coisa negativa, você começou a pensar, você corta no pensamento. Vai fazer outra coisa. Aí eu comecei a fazer esse exercício. Não é que a gente ai, nossa, a vida vai virar um mar de rosas. Não, é o gerenciamento dessas emoções. Isso, gerenciamento. Aí eu comecei a fazer esse exercício. Não é que a gente não vai sentir. A gente vai, mas às vezes vem a insegurança. Mas quando faz o gerenciamento disso, você começa a cortar no pensamento. Aí a gente começa a perceber o seguinte, que a gente vive sem aquela estresse, aquela coisa ruim. Aquilo lá veio até nós, tudo bem, parou ali, devolve. Impacta menos. Exatamente. Nosso emocional, a gente começa a agir mais do que ser só reativo às coisas, né? Aí você percebe que aquilo lá, nossa, mas tal situação aconteceu assim.
Se a gente Corta o soubesse o como o nosso cérebro fica em cada pico de estresse que a gente tem, a gente pensaria mil Você vezes. falou, demora acho que não sei quantas, 6 horas, 8 horas pra sair do corpo aquilo. Olha só, eu depois que comprei o relógio aqui, né? Então aqui marca os picos de estresse. E aí um dia eu fui dar uma olhada nessas curvas de estresse e tal, né? Eu falei, poxa, eu que respiro tanto, né? Tem que estar aqui pra baixo, né? Calma, tem que estar aqui pra baixo. O que eu percebi num dia? Eu tive uma situação que me gerou um estresse muito grande. E eu fui lá olhar, falei, deixa eu ver o quanto que isso me gerou de estresse. E no gráfico, tinha sido um estresse normal. Só que nos próximos 2 dias, a minha curva não saiu lá de cima. Aí aquilo eu falei, gente, mas o estresse realmente impacta. E ele dura. E né? assim, Manu, existem células do nosso corpo que a gente já nasce com elas, que são as células serial killers, que são as células que combatem as outras células que estão de forma desorganizada, inclusive o câncer e as doenças autoimunes, enfim. Essas células, elas morrem à medida que a gente se estressa ao longo da vida. Quer dizer, a gente nasce com uma quantidade ali. Nasce protegida. A gente nasce, exatamente, Simone, a gente nasce protegida e a gente mata essas células com os estresses que a gente tem. Lu, e aí a gente não vai ter estresse? É claro que a gente vai ter estresse. A gente vai ter situações que nos tiram desse eixo. Mas se a gente tiver um eixo de... a cultura de colocar, de fazer uma reserva. Isso. Então, por exemplo, a Manu teve uma questão de estresse, demorou ali 2 dias, só que a Manu, ela come direito, ela faz o yoga, ela cuida da saúde, ela tá se movimentando, ela desafia o cérebro dela, então ela vai ter uma reserva de saúde para cuidar desse pico de estresse muito maior de quem não se movimenta, de quem come errado, de quem não quer se desafiar. E o que acontece? A Manu vai ter como lidar muito melhor com esse pico de estresse do que essa pessoa. O que a gente tem que entender? O estresse vai acontecer, né? Respirar. Gente, se a gente soubesse o quanto que uma respiração modifica tudo neurologicamente, a gente fazia isso. É uma coisa também que eu colocava muito em prática. Eu fazia todos os dias exercício de respiração. Eu fazia uma vez por semana, eu ia lá na Dani Paixão, no Bela Spa, foi outra ferramenta que me ajudou demais. Olha só quantas demais. Porque eu não tenho bruxismo, nunca tive. Mas eu comecei a apertar os dentes. Era inconsciente, eu acordava. E o médico, fui no dentista, o dentista falou que não era nada. E aqui presa, eu ia lá pra ela fazer isso aqui pra soltar. E aí ela fazia aqueles movimentos de acupressão aqui, fazia. Quer dizer, quando eu saía de lá, eu tava quase dormindo. Aí alguém fala assim, mas foi só uma massagem no rosto. Não foi Mas, ô Simone, aí... Então são muitas ferramentas que a gente tem que usar. Mas aí, o que me vem aqui agora, né? Às vezes alguém que pode estar assistindo a gente aqui agora e fala assim, gente, mas eu não tenho condições de ir na Dani, de fazer massagem, de fazer o yoga, de pagar uma mentoria, de fazer a fisioterapia, de tudo isso que você trouxe que te ajudou. Eu não tenho condições. Existem caminhos onde a pessoa pode buscar ajuda e que ela não tenha que despender, então, de tanto gasto? Existe. A pessoa, eu tenho... Isso eu tô falando assim, dentro de você. Tenho. Entendeu? Vou te dizer, vou te dar exemplo até de pessoas que têm a condição de pagar, mas não quis. Porque não queria não queria conversar, não queria falar, não queria se expor e tal. Essa pessoa que eu falo, durante a quimioterapia, ela corria, ela e o marido. Isso. Ela corria, ela corre até hoje, né? Faz parte. Ela corria. A gente vive dentro de um sistema de saúde municipal, vamos falar que, no geral, isso já está avançado já. Todo setor de oncologia, do serviço público, você tem acesso a nutricionista, você tem acesso a psicologia, dentista. E lá, lá onde eu fiz o tratamento, atende o SUS também, lá.
E lá tem o dentista, o pessoal que faz laser, tem o psicólogo. Eu só seja psicólogo. Se você vai toda semana lá, toda semana você pode ir com o psicólogo, vai lá, no seu, porque lá é tudo dividido, né? Onde faz o tratamento, o psicólogo vai lá, senta do seu lado, você conversa com ele. A nutricionista te acompanha semanalmente. Tem os programas de exercício. Então tem um suporte, né? Então não é desculpa. Não é. Tem. Tá, né, Manu? Só pra complementar. Pra complementar, Simone. Por exemplo, uma caminhada na natureza. Isso. Se a gente soubesse o quanto que uma caminhada na natureza ajuda... Essa frase, essa minha colega falou, uma caminhada na natureza. Ela pegava o carro, o marido dela, ia lá em Varpa, lá na Varpa, onde... Ela não conhecia ninguém, onde ninguém conhecia ela. Ela não dava, ela ficava umas 2 horas andando lá, na Varpa. Ela ia até lá. Ela fazia isso toda semana. Outra coisa, a alimentação, por exemplo, né? Pessoas que tiveram o ressecamento, tirou a doença, tarará. Tem um índice de 30% de cura que é compatível com a quimioterapia quando essas pessoas deixam as gorduras da carne, do leite integral de lado. Então, quer dizer, só de uma ação de deixar de comer carne gordurosa e as proteínas do leite ali que fazem mal, diminuição do açúcar, você já vai potencializar 30% da sua cura. Você vai garantir isso. Quer dizer, são coisas que você são simples que não... E o que você falou, respirar, exercitar o corpo, manter uma mente positiva. Aí uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho que é primordial, que eu sei que a Lu, ela usa muito como ferramenta. Espiritualidade. Eu ia falar isso agora. Exatamente. A questão a espiritualidade é algo que está para nós. Está onde quer que nós estejamos. Não precisa nem sair de casa para isso. Onde quer que nós estejamos, a gente tem que acreditar, a gente deve acreditar que nós fazemos parte. Eu acredito assim, a gente deixou para agora, mas é o fundamental. Fundamental, então, por que a Simone fez todo esse movimento? Porque ela acredita que tem um propósito muito maior para cumprir aqui na Terra, que ela não cumpriu e que ela tem que dar continuidade à vida dela, porque ela tem algo maior. A gente tem, né? A pessoa tem medo, a pessoa... mas eu sempre eu sempre acreditei. E a espiritualidade, cada vez mais, a neurociência já comprovou o quanto que a gente trazer espiritualidade para a nossa vida. Gente, espiritualidade é diferente de religião, tá? Espiritualidade é a gente acreditar que a gente faz parte de algo muito maior que nós, seja Jesus cristão, independente da religião. Mas quando a gente tem isso, por que isso é importante? Por que isso faz tanta diferença? É propósito. Isso. A gente acredita que eu tô aqui, eu vou colar meu quebra-cabeça, tá ali com a Manu, tá aqui com a Simone, tá aqui. A gente faz parte desse grande quebra-cabeça que é o todo, que é o universo. Quando a gente tem isso em mente, a gente se movimenta. Por que hoje nós estamos tão doentes emocionalmente, mentalmente falando? Porque a gente está perdendo isso. A gente está perdendo esse senso de propósito, esse senso de lugar, né? E isso tá impactando na nossa saúde emocional, na nossa saúde física. E você falou uma coisa interessante, porque você, uma coisa assim muito importante, você se movimentar, não é só você se movimentar, mas quando você você está imbuído da espiritualidade, você se movimenta com ações assertivas, você consegue visualizar, sabe visualizar as ações assertivas. Mas o diferente, se uma pessoa acontece uma situação e é ruim, e a pessoa, sabe, não acredita em nada, cara, tudo de ruim acontece comigo. E a pessoa não sabe tomar o passo, ela não sabe como dar o passo certo. Sim. E eu tenho uma experiência, o Jackson, né, o meu marido teve câncer, né, e nós lutamos 2 anos. E se tem uma coisa muito diferente no Jackson, eu acredito, claro, tudo que acontece é do jeito que nada vem ao homem que não seja do próprio homem, né? Mas, tipo assim, ele não tinha essa potência, ele não tinha essa crença de que as coisas poderiam ser diferentes. Então, ele fez a cirurgia, nós fizemos a cirurgia, fez quimio, ficou muito bem 1 ano.
E depois, quando veio uma coisinha então, Já assim, caiu. então, o quanto que essa questão da gente acreditar, da gente ter fé e da gente se movimentar, também não é fé sem obras não vale nada, né? A gente tem que se movimentar e procurar, né? E então, no Jackson, eu hoje, olhando para toda essa bagagem que a gente tem hoje, eu falo, talvez lá atrás eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter movimentado mais, né? Mas claro, mas isso impacta. Essa questão da espiritualidade também, eu sempre gosto de trazer assim, porque cada um, né, tem uma crença e às vezes fala, não, mas isso não pode ser de Deus, ou então eu me sinto abandonado, né, porque, poxa, eu sou uma pessoa boa, tento fazer o certo, isso acontece comigo, né, tem muito E na disso, realidade, assim. tem muito disso, mas na realidade, não é isso, né? Não é uma, como se fosse um castigo, nada, Não. mas você me falou uma coisa um dia, que eu queria até trazer isso, assim, pra gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo, porque foi o que ficou bem forte pra mim. Você falou, Manu, mesmo se eu desistisse, algum momento, eu pensava nas pessoas que me amavam. E eu acredito que isso seja esse propósito que a Lu falou, de algo maior do seu propósito. Exatamente. Essas palavras foram que ficaram pra mim. Eu sempre pensei muito, porque eu desde a minha infância, eu sempre fui, assim, muito ativa, muito agitada, eu comecei a trabalhar muito, porque foi a forma que eu fui criada. Meu pai sempre foi muito encorajador, todas essas coisas, né? E aí eu pensei, gente, as pessoas me amavam, as pessoas me amam tanto. Meu marido me ama, meu filho me ama, minha mãe me ama. Mesmo que eu tivesse passado pela minha cabeça de, não, eu vou deixar... Você não conseguiria. Eu não conseguiria, porque eu sou o amor da vida de alguém. Isso. Quando você falou isso, eu achei tão lindo. Eu acho que isso é espiritualidade. Eu sou o amor da vida de alguém. Eles sempre me deram muito amor sem pedir nada em troca. Isso. Nem que fosse por eles, eu não ia desistir, mesmo que eu quisesse. Mas, só que eu também não queria. Não, eu aprendi que as coisas acontecem na vida da gente e que a gente tem que enfrentar. E hoje eu tenho essa condição financeira e emocional de não saber o que fazer, mas buscar os caminhos. E eu tenho que fazer isso porque eu sou o amor da vida de alguém. De vários alguéns. De vários alguéns, De vários alguéns. E inspiração a partir de agora, né, Simone? E a minha irmã, as minhas primas, as filhas, a minha irmã, as minhas sobrinhas, elas falam pra mim assim, tia, vou dar um exemplo pra minha sobrinha, né, e as filhas das minhas primas, tia, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça que você fosse agir diferente do que você agiu quando você descobriu o caso. Nunca passou pela minha cabeça que você não ia agir dessa forma que você está fazendo. Não foi surpresa. Ó, a gente é o amor da vida de alguém. Parabéns pela sua história de superação. Eu sempre penso muito nisso, assim, eu achei... Você me deixou um exemplo, realmente, de que você tomou posse da situação, foi pro enfrentamento, saiu da sua zona de conforto, não deixou a peteca cair. Eu nunca vi a Simone num dia em que a peteca caiu. Nunca. Não, a gente não pode. Mesmo que se tivesse com dor, se tivesse mais triste, abatida, sempre positiva e acreditando no propósito. Exato. E que bom que você pode ser essa inspiração pra gente. E que bom que a Lu faz esse trabalho maravilhoso. Foi um trabalho maravilhoso. Te amparou. E eu também fico feliz de ter feito parte desse movimento, porque isso desenvolve a nós todos. Sim. Né? Porque inteligente é quem aprende com os exemplos, né? Não fica errando de novo. Não, e a gente, quando a grande, assim, agora que já tô nessa fase, eu falo, hoje, eu tenho muita gratidão por todos os profissionais que estiveram envolvidos, a Lu, a Verena, a Bolsa de Empreendedoras, você, a Nayane, a nutricionista, Essa a rede de Dani. apoio, né? O que acontece? Porque um paciente, uma pessoa oncológica, isso é fato, ele dá muito trabalho para as pessoas. Ele dá muito trabalho, por mais que a pessoa vá num profissional que ela esteja pagando, dá muito trabalho. Sim. E quando você encontra profissionais que eles estão ali para o propósito maior, que é ajudar o outro, o dinheiro
é o menos importante. Porque a pessoa podia muito, vou dar um exemplo. Você podia muito bem ter outro aluno que não ia te dar o trabalho que ele de chegar lá, de reclamar, o ar-condicionado, não, você tá mais pra lá, a porta ia ficar aberta, que não podia ficar aglomerada. Poderia muito bem. E, no entanto, o acolhimento é incrível. Então, quer dizer, quando você se depara numa situação e se você vê as ferramentas que você buscou, os profissionais que você buscou, estão todos ali dispostos, porque o nome da palavra é essa, disposição. A pessoa está disposta para o outro. Isso aí é incrível. Você fala, não, esse era o caminho. E Lu, então assim, fala um pouco pra gente então aqui pra encerrar do seu trabalho, deixa os arrobas pra quem quiser te conhecer um pouco mais. Só assim pra fechar, né? Você começou falando que nós íamos tratar dessa questão de uma forma mais leve. E é disso que o feminino precisa, mais dessa leveza. Durante muito tempo a gente saiu do nosso lugar, do emocional, do acolher, né? Para ir para um lugar, para buscar, para prover, para produzir, para ser a dona do trem todo, né? E isso faz com que os nossos hormônios todos sejam aí desorganizados e que traga mais inflamação para o nosso corpo e mais doença para nossa alma. Nosso feminino precisa de descanso, né, Manu? A gente precisa descansar. A palavra é essa. E aí eu trouxe um livro pra gente terminar. Ainda não terminei de ler inteiro, mas estou apaixonada. É o Deixar Ir. E o que o David Hawkins ele traz? O quanto que é importante a gente pensar, sentir as emoções, mas não ficar dentro da gente. A gente deixar ir. Também a gente não pode esquecer, falar assim, não vou sentir isso. Não. Sinta, mas deixa ir, né? Vive esse momento. Porque quando a gente deixa essas emoções, o não perdão, a culpa, a tristeza abarrotado aqui dentro da gente, que a gente adoece, né? Então, vou deixar a indicação aqui, Deixar Ir, do Dr. Hawkins, que é um livro maravilhoso. E o arroba é o Recanto Tupa, né? Estamos lá trabalhando firmemente todos os dias o propósito, fazendo a diferença aí na vida dos casais, através da conexão e a intimidade. Isso também desperta hormônios bons, né? Namorar faz toda a diferença, Simone. Tem namorado, a pele dela, gente. Olha o glow. E também o Movimento Fênix, né? Que é o luribeiro.br, que lá eu sempre coloco conteúdos lá a respeito da neurociência, da espiritualidade. E o Movimento Pérolas Fênix, que a gente tem. Esse movimento é um movimento gratuito, que é com foco em transbordar. Aquilo tudo que eu tenho recebido, coloco na prática, dá certo. E aí eu trabalho com as mulheres lá. Muito bom. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito meu convite. Uma honra. Esse movimento que eu tô trazendo agora pro Quintal, eu acho assim, foi muito legal já o mês passado, e porque as pessoas às vezes querem coisas práticas, verdadeiras, né? Porque tem tanta coisa aí que tem um monte de teoria, um monte de caminho, mas aqui a gente tem simples, isso na prática, para que as pessoas possam levar isso para a vida delas, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E a gente vai seguindo junto, porque, né? Agora uma já faz parte da vida da outra. Toda segunda. Tô lá. Obrigada, menina. Eu que agradeço.